Bom, vamos lá, pessoal. Antes de começar essa segunda parte, vou responder uma pergunta, infelizmente não sei quem mandou. Pergunta que chegou, pessoal que está vendo online. Bom dia, professor, bom dia. Mesmo quando muda o hemisfério dominante, só ocorre a hemnegligência esquerda? Não, mas é que tem uma hora só para falar tudo, né? A hemnegligência, quando muda o hemisfério dominante, a linguagem pode ir para o lado direito e a atenção espacial pode ir para o lado esquerdo. Mas é muito raro, é bem menos do que 10%, então a gente prefere não falar da exceção. Eles costumam perguntar as coisas mais comuns em prova. Neurologia é muito amplo, né? É muita sacanagem alguém perguntar o raro do raro. Mas respondendo a sua pergunta, pode acontecer sim, não é o mais comum, é infinitamente menos comum. Se você me perguntar quantas hemnegligências eu vi na vida, eu vou falar 50. Quantas hemnegligências à direita eu vi na vida? Uma. Tá bom? A gente vê muito mais afasia do que hemnegligência. Geralmente em prova se pergunta afasia, não se pergunta hemnegligência. E se perguntar, não vão colocar hemnegligência à direita, porque é muita maldade, né? Tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Bom, nós vamos começar a parte de tratamento dos acidentes vasculares cerebrais, tá bom? Essa parte é um pouco mais pesada e a parte mais cobrada também. Espero que todos estejam mais acordados. Eu posso dar os sustos assim para acordar o pessoal que estiver eventualmente dormindo. Bom, então o tratamento do AVC se divide em medidas gerais e específicas. A primeira medida geral é a ventilação adequada, né? A gente se baseia no tratamento em salvar a área de penumbra. Então, tudo que eu falar aqui é para salvar a área de penumbra, né? Então, oxigênio para quando a saturação estiver abaixo de 92 para baixo, né? Hidratar com solução isotônica, evitar solução hipotônica ou glicosada. Acredite, o soro glicosado contínuo leva a picos de hiperglicemia que podem atrapalhar a recuperação da área de penumbra. Então, a gente prefere deixar sem soro glicosado de manutenção, quando a gente deixa em jejum. A gente tem que fazer destro e glicemia assim que o paciente chega, porque, inclusive, uma das manifestações de hipoglicemia pode ser um déficit neurológico focal, e aí você comeu bola, né? Chegou lá o paciente com heparesia, e aí você fala, é AVC, não sei o que, esqueceu de fazer o destro. Eu lembro de uma paciente que chegou para o meu R2, aqui no HC em São Paulo, veio trazida pelo helicóptero Águia, com suspeita de AVC agudo para fazer trombólise. E aí, ela era obesa grau 3, pesava 140 quilos, a tomografia só aguentava até 120. Então, você não ia conseguir saber pela tomografia se era isquêmico ou hemorrágico. Mas ela teve duas sortes. Uma que o helicóptero conseguiu decolar, né? E a segunda, eu estou quase lá, né? E a segunda sorte que o residente fez o destro veio low, ou seja, ela era uma hipoglicemia. Aí deu glicose e ela melhorou. Tá bom? Então, deixar de fazer o destro é esferofagia. E a hiperglicemia você trata com insulina, se tiver acima de 200. Tem que ser rigoroso no tratamento da hiperglicemia. E a hipoglicemia você dá bolos de glicose. Não é para dar solução glicosada contínua, porque você vai fritar a área de penumbra. Bom, a hipertermia você deve tratar com antitérmico, porque hipertermia pode dar piora da penumbra, não é para fazer hipotermia, tá bom? A alimentação você restringe nas primeiras 24 horas, pelo risco de broncoaspiração, você pede uma avaliação fonoaudiológica. Só acho que não está rodando o cronômetro aí, hein? Se puder colocar o cronômetro para rodar, acho que não está rodando. Não vou passar da hora, vai dar 3 horas da tarde, eu estou no terceiro slide ainda. Valeu.
Então você espera um dia para dar dieta. Depois da avaliação da fono, você pode dar 50 ml de água, pede para o paciente falar o nome, por exemplo, dá 50 ml de água, pede para ele falar depois. Se a fala ficar pastosa, ele está aspirando, é melhor não dar dieta para ele, senão vai ter pelambunia. Profilaxia de TVP, ele vai ter imobilidade pelo menos de um lado do corpo, na maioria das vezes, né? Aumenta o risco de trombose venosa profunda, e a profilaxia pode ser tanto mecânica quanto medicamentosa, e fisioterapia motor e respiratório mais precoce. No atendimento a um paciente com AVC isquêmico agudo, pode-se afirmar que a hipotensão arterial é rara, porém deve ser prontamente revertida. A antibiótico profilaxia é recomendada devido ao risco de aspiração pulmonar. A temperatura corpórea elevada não é um fator relacionado ao pior prognóstico. O decúbito do paciente deve ser mantido a 90 graus para reduzir as chances de edema cerebral precoce, ou as soluções glicosadas devem ser usadas de rotina a fim de evitar a hipoglicemia. Então, a hipotensão é rara. Geralmente, o paciente vem hipertenso. O encéfalo entende que está faltando sangue e aí ele aumenta a pressão para melhorar a perfusão cerebral. Então, geralmente, no AVC vem hipertenso. Se você fizer hipotensão, você pode piorar a penumbra. Você vai deixar de perfundir a penumbra, vai piorar. Então, a hipotensão deve ser rapidamente revertida. Ela pergunta correta, essa está correta. Não se faz antibiótico profilaxia, tá bom? Pelo risco de aspiração, não está indicado. A hipertermia é um fator de risco, sim, para o pior prognóstico, ela piora a área de penumbra. Não manter o decúbito a 90 graus para reduzir a chance de edema não é indicado. No máximo a 30 graus, porque a 90 graus piora a perfusão cerebral, né? O coração tem que fazer mais força para mandar 90 graus, e 30 graus otimiza o retorno venoso. E as soluções glicosadas podem dar hiperglicemia se você der rotineiramente, então elas não devem ser usadas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A de AVC. E o tratamento específico? Você tem a modalidade que é a trombólise com alteplase, que é o ativador de plasminogênio tecidual recombinante. Tem a profilaxia secundária, que pode ser com antiagregação plaquetária, com anticoagulação ou com angioplastia e endarterectomia. São as três modalidades. Chegar um cara de 95 anos com AVC, 8º AVC, que já toma um antiagregante, você vai anticoagular? 95 anos, 8º AVC, acamado, com úlcera gástrica, colostomia, você vai anticoagular? Vai fazer cirurgia na carótida? Então, às vezes, não. Então, às vezes, você nem investiga se o paciente não tiver bom status, né? Você deixa só no antiagregante, para evitar um novo AVC. Então, essas são as três modalidades de profilaxia secundária. Antiagregação, o mais demonstrado é o AS. Já caiu em prova qual é o antiagregante demonstrado, benefício real para a profilaxia do AVC. A resposta é a AS. A ticlopidina não se deve usar, apesar de ser antiagregante. O clopidogrel é usado em alguns casos, tem um trabalho recente do New England que usa AS e clopidogrel por 4 meses nos AVCs pequenos e nos AITs. E o AS com dipiridamol pode ser usado também em casos de falha só do AS. Anticoagulação você pode fazer com heparina ou heparina de baixo peso no hospital, né? E tem os novos anticoagulantes, que também já tem efeito demonstrado. A anticoagulação nunca deve ser feita nas primeiras 24 horas, tá bom? Não há benefício. Tem questões que cobram isso, não anticoagular nas primeiras 24 horas, e os novos anticoagulantes, indicação na bula, só devem ser usados depois de 15 dias. Eles não devem ser usados precocemente. Esses Rivaroxaban, Apixaban e o Dabigatran, depois de 15 dias só é que você pode usar. Quais são as indicações de anticoagulação? AVC em progressão. Você está tratando o AVC lá com a aspirina e o paciente continua piorando, chama AVC em progressão. Você anticoagula. Tem questão que perguntou isso.
Na trombose da artéria basilar, você anticoagula, você tem AVC de tronco cerebral. No AIT, que cada vez você está tendo sintomas mais intensos, AIT em crescendo, ou no paciente que tem fonte cardiovascular de alto risco, por exemplo, um AVC com história de fibrilação atrial. São as principais indicações de anticoagulação. Vamos falar rapidamente, então, da trombólise. Rapidamente, não. Primeiramente, de trombólise. Então, a filosofia da trombólise é salvar a área de penumbra. Uma vez que a isquemia é estabelecida, você não salva mais. Ela quer salvar aqueles neurônios viáveis que não estão funcionando. Como é que funciona? Fluxo sanguíneo cerebral caiu a partir de um valor crítico, né? Você atinge a área de isquemia, e aí você, dentro de 4 horas e meia do início dos sintomas, você pode administrar uma medicação que faça restabelecer o fluxo sanguíneo cerebral. Uma medicação EV, endovenosa. Tá bom? Até 4 horas e meia do início dos sintomas para administrar uma medicação endovenosa. Ou você pode usar até 6 horas do início dos sintomas para fazer trombólise intraarterial. Faz um cateterismo, identifica o ponto de oclusão e injeta o trombolítico dentro da artéria sob visão direta. Depois de 6 horas, a isquemia é irreversível, você não salva mais a penumbra, não adianta fazer mais nada, só medidas gerais e profilaxia secundária. A trombólise é indicada até 6 horas. Pelos guidelines, a trombólise intraarterial não está incluída, mas algumas questões contemplam esse aspecto. A trombólise intraarterial pode ser feita até 6 horas? Sim. E a trombólise foi inicialmente desenvolvida para ser feita até 3 horas. Depois, alguns estudos mostraram benefício entre 3 horas e 4 horas e meia na maioria dos pacientes. Existem alguns que não têm benefício. Tá bom? E algumas questões, inclusive desse ano, cobraram: a trombólise pode ser feita até 3 horas? Essa era a resposta certa. Tá bom? Mas já foi estendido há uns 8 anos a janela de 3 para 4 horas e meia para trombólise EV, e a trombólise intraarterial é uma alternativa quando você passa de 4 horas e meia. Em alguns centros já se faz direto trombólise intraarterial sob visão direta. Como é que funciona a trombólise? Você usa o alteplase, que é o ativador de plasminogênio tecidual recombinante, que age na via extrínseca, transformando o plasminogênio em plasmina e promovendo a degradação da fibrina em produtos de degradação da fibrina e dedímero. Então, ele é uma medicação que age na degradação na degradação do trombo, tá bom? Via ativação do plasminogênio em plasmina. Você pode fazer intraarterial. Então, tinha uma artéria aqui que estava estenosada, ocluída, você vai lá com cateterismo, injeta a alteplase e a artéria é reperfundida. Existe indicação para streptokinase? Não. Tenecteplase? Não. A única droga aprovada para trombólise no AVC agudo é a alteplase, é a única medicação, tá bom? E aí você gasta R$10.000 para fazer uma trombólise, que é o preço da medicação, e aí pergunta: e aí, vai melhorar quanto? Então, o trabalho inicial é de 95, né? Qual é a garantia do produto? A garantia do produto é que você fique com pouco ou nenhuma sequela, 30% a mais do que se você não usasse a medicação. Então, melhora 30% nos déficits. Não é assim uma Brastemp, mas 30% é melhor que nada, né? O trabalho inicial não mudou a mortalidade e foi feito EV em até 3 horas. Esse é o trabalho inicial. Risco de sangramento intracraniano sintomático foi 10 vezes maior no grupo tratado do que no grupo controle, e a maior incidência de risco foram as quebras de protocolo. Você não seguiu o protocolo, que é como? Então, existem critérios de inclusão e critérios de exclusão para trombólise no AVC. Quais são os critérios de inclusão? Idade acima de 18 anos, isso é perguntado. Critérios de inclusão são sempre cobrados
nas questões. Idade acima de 18 anos, diagnóstico clínico de AVC, um déficit focal e súbito de causa vascular, déficit neurológico de intensidade significativa. Você pode ter um AVC que fique com dormência na mão, a pele anestesiada. Você não vai trombolizar porque a chance de 30% de melhora para uma dormência na mão não vale a pena. E existe um risco 10 vezes maior de hemorragia intracraniana sintomática. Obviamente, para você saber se é AVC isquêmico, precisa ter uma tomografia sem evidência de hemorragia. Lembrando que nas primeiras 6 horas a tomografia pode ser normal. E o déficit tem que ter 4 horas e meia a 6 horas antes do início do sintoma, até 4 horas e meia, né, para fazer EV, até 6 horas para fazer intraarterial. E aí você estende de 3 horas para 4 horas e meia, exceto idosos acima de 80 anos, história de AVC prévio em diabéticos e o paciente com a escala do NIH acima de 25. O que é uma escala do NIH? É um Glasgow ultra mega mais sofisticado. É um exame neurológico completo, que você avalia vários aspectos e pontua. Quanto mais déficits, mais pontos. Então, NIH 0 não tem déficit nenhum. NIH 40 foi mal em todas as funções neurológicas. A linguagem você pede para o paciente nomear objetos, repetir palavras, ler. Então, você pede para ele ler. E aí tem para ver a hemnegligência, você pede para ele ver a figura do roubo dos biscoitos. Se ele tiver só hemnegligência, ele vai ver só a torneira escorrendo, uma foto politicamente incorreta em tempos de seca, né? E ali ele ignora que a criança está caindo, tá bom? Então, quanto mais déficits, mais pontos. Se tiver entre 0 e 4 pontos, você chama de stroke minor, um AVC discreto, pequeno. Não há evidência para o uso do trombolítico nessa situação, exceto se esta pontuação pequena for causada por afasia. Então, a afasia isolada pode dar um NIH de 3 e aí você tromboliza. Se só tiver afasia. Se tiver afasia e mais coisas, vai dar mais do que 4. Aí você pode fazer trombólise. Entre 4 e 25 chama de AVC moderado, há benefício. Acima de 25 o AVC é extenso, o risco de transformação hemorrágica é imenso, não vale a pena fazer a trombólise. Ok? Critérios de exclusão, são alguns. Vou falar os mais importantes com destaque. Hemorragia intracraniana na tomografia. Tem sangue, vou dar um trombolítico para sangrar mais, né? Troca a ferradura, não pode. Essa aqui é hipodensidade precoce na tomo, que sugere isquemia aguda, né? Que tenha uma extensão maior do que 1/3 do território da artéria cerebral média. Aí precisa lembrar do território da cerebral média, que é tirando o moicano, que era o da cerebral anterior, e tirando os lobos occipitais, que é da cerebral posterior. O que sobra é a cerebral média. Se você olha lá aquela perda da diferenciação córtico-subcortical num tamanho que seja maior do que 1/3 do possível tamanho da cerebral média, você não pode trombolizar, porque o risco de transformação hemorrágica é grande, tá bom? Então, se você conseguir visualizar aquela alteração precoce, ela não pode ter mais do que 1/3. Se tiver mais do que 1/3, está contraindicada a trombólise pelo risco de transformação hemorrágica. Isto caiu mais de uma vez em prova de residência. Depois vem sintomas mínimos ou com rápida melhora, não há benefício para fazer trombólise, né? E depois tem um monte. Suspeita de HSA, sangramento, diátese hemorrágica, neurocirurgia, TCE grave, AVC com menos de 3 meses, cirurgia com menos de 14 dias, punção arterial recente não compressível, punção de líquor nos últimos 7 dias, hipertensão intracraniana, malformação, aneurisma cerebral, convulsão no início do quadro, porque existe uma paralisia muscular pós-convulsão, que é chamada de paralisia de Todd. O Todd é igual do Todd achocolatado, Nescau, Quick, Ovo Maltine, Todd, mas é sem o Y no final, T-O-D-D. Paralisia de Todd é uma fraqueza muscular que
que pode acontecer depois de uma crise epilética. Já aconteceu de paciente vir ao PS depois de uma crise, ninguém notou que ele teve abalos musculares, foi só de um lado do corpo a crise. Aí ele chegou pós-crise com a paralisia. Quando iam trombolizar, chegou um acompanhante. Doutor, ele teve abalo, esses movimentos, uns choquinhos antes de ficar fraco. Então era uma crise, não é AVC, não tromboliza. Tá bom? Lembra, crise epilética é uma das causas travesti de AVC. Parece, mas não é. Você acha que é AVC e não é. Por causa da paralisia de Todd. Tá bom? Infarto recente é contraindicação. E o mais famoso é a pressão arterial acima de 185 de sistólica ou acima de 110 de diastólica. Só que este critério você pode dar medicação para reduzir a pressão, e aí reduzindo a pressão você taca ali pau na trombólise. Tá bom? E aí tem que lembrar que existe a área de infarto e a área de penumbra, né? Que a área de infarto e a área de penumbra fazem o aumento da pressão arterial para perfundir a área de penumbra, reflexamente. Tá bom? 65% dos pacientes com AVC isquêmico têm PA sistólica abaixo de 160, 35% têm PA sistólica acima de 160. E 96% desses pacientes que têm PA acima de 160 vão ter uma queda espontânea da PA abaixo de 160, espontaneamente, em 90 minutos. Então, não dê medicação para PA se não for estritamente necessário. Quais são as situações em que você deve dar medicação para pressão? Se estiver diante de uma emergência hipertensiva, como um infarto do miocárdio, dissecção, encefalopatia hipertensiva, ou quando você tiver o paciente candidato a trombólise. Se for candidato a trombólise, a pressão deverá estar abaixo de 185 por 110. Se você não for trombolizar, você só vai medicar para trombólise se a pressão tiver acima de 22 por 12. Nossa, chegou com 20 por 10. E eu não vou trombolizar e estar com AVC, eu não vou dar remédio para pressão? Não. Se você der medicação para pressão, é esferofagia, vai aumentar a isquemia sobre a penumbra, tá bom? Ou vai ter mais penumbra. Então, não é para medicar para pressão, se você não vai trombolizar o paciente, a pressão estiver abaixo de 22 por 12. Nossa, mas pode chegar a tudo isso? Sim, pode chegar a tudo isso. Se você for trombolizar, ela não pode estar acima de 185 por 110. A não ser que o paciente tenha emergência hipertensiva, aí você medica para pressão. Isso cai a rodo em prova de residência, em concurso público. Até para entrar na fila do banheiro, eles estão perguntando isso. Se tiver lá com o charuto no beiço e não souber a resposta, vai borrar nas calças. E quais são os mendigamentos que são aprovados para o tratamento da pressão arterial agudamente no paciente que precisa ser trombolizado? Então, você tem o metoprolol. Aqui no nosso país, ao sul do Equador e parte ao norte, a gente tem só metoprolol e nitroprusiato. Overseas e acima ali, né, ao norte, a gente tem labetalol e enalaprilato. Mas a gente só pode usar EV, né? E aí vai baixando aos poucos a pressão até atingir abaixo de 185 por 110. Um paciente de 78 anos, hipertenso e diabético, dá entrada na unidade de pronto atendimento com déficit de força no lado direito do corpo e dificuldade para falar, com início às 6 horas. Ao exame encontra-se em bom estado geral, afebril, pulso de 88, PA 170 por 100, consciente com disfasia ou afasia motora, hemiparesia direita completa de predomínio braquifacial, sem sinais meníngeos e sem outras alterações importantes nos demais aparelhos. Os primeiros exames mostram glicemia de 170, hemoglobina 17, hematócrito 52. Está alto esse hematócrito? Sim, certa resposta. Indique o procedimento que deverá ser formalmente evitado nesse momento. Então, vamos lá. Então, o paciente
que tem um quadro súbito a 6 horas. Ele tem indicação de trombólise? 6 horas. Até quantas horas pode fazer trombólise? 1, 2, 3, PIN. 5, 6, 7, PIN. Quantas horas? 6 horas. Então, deu 6 horas, tempo esgotado, não pode mais. Tá certo? Depois de 6 horas, não pode mais fazer trombólise. Então, chegou com 6 horas, não dá tempo de fazer trombólise mais. Tá bom? Se você não vai fazer trombólise, a pressão pode chegar a quanto? 1, 2, 3, PIN. 5, 6, 7. Pode chegar até 22 por 12. Então, 170 por 100 não é para medicar. Não é que não precisa, não é para medicar, para pressão, tá bom? E se ele tem afasia com hemiparesia direita de predomínio braquiofacial, qual é a artéria que está lesada? Artéria cerebral média esquerda. Glicemia de 170, precisa dar insulina? Não, é acima de 200. Hemoglobina e hematócrito 52, precisa hidratar? Sim, porque esse hematócrito dá viscosidade e piora a penumbra. Então, qual procedimento deve ser formalmente evitado neste momento? Controle da hiperglicemia? Não, não é para evitar o controle da hiperglicemia, é para fazer. Medidas para redução do hematócrito? Não é para evitar, é para fazer. Redução da pressão arterial? É para evitar a redução da pressão arterial? Ou administração de soro e repouso para posterior tomografia de crânio? Você deve evitar a redução da pressão arterial, certo? Baba, né? Mas todo mundo vê o cara com AVC com a pressão 17 por 10 e vai coçando para escrever nitroprusato. Não é. Tá bom? E o paciente que tem estenose carotídea? Então, a estenose carotídea, ela pode ser causadora de AVC ou AIT, portanto, ela é sintomática, ou ela pode ser assintomática. Você foi examinar, escutou um sopro, pediu um exame e mostrou lá uma estenose carotídea, sei lá, 70%. Se ela for sintomática, você divide em 70% acima ou 70% abaixo na sintomática. Se ela for abaixo de 70% e sintomática, o tratamento é clínico, não é para fazer intervenção. Se ela for sintomática acima de 70%, o tratamento é endarterectomia, preferencialmente, ou angioplastia com stent. Quem você vai fazer endarterectomia e quem você vai fazer angioplastia com stent? Se o cara tiver artéria tortuosa, não vai fazer stent. Se ele tiver um pescoço curto e a bifurcação for alta, tiver aquela mandíbula baixa, aquele queixão, não dá para. Você tem que, às vezes, luxar a mandíbula para fazer a endarterectomia. Então, depende do caso. Em condições normais de pressão e temperatura, trabalhos mostram um discreto benefício da endarterectomia sobre o stent. Tá bom? E na assintomática, o tratamento preferencialmente é clínico, mas alguns casos selecionados, pessoas que têm bom prognóstico, têm saúde boa, a perspectiva de vida é mais do que 5 anos, a cirurgia não é tão agressiva e o risco de AVC vai ser maior nos próximos anos, aí você pode fazer endarterectomia. Tá bom? Mas, de modo geral, no paciente assintomático, que estenose foi achado de exame, não mexa. Aqui uma foto do Djavan sendo submetido a uma endarterectomia de carótida, né? Faz a incisão na artéria, geralmente é na bifurcação da artéria carótida interna com a externa emite ramos no pescoço, a interna não, né? E o Djavan foi operado e ficou bom, voltou a cantar. O pior é que ia pegar o hemisfério direito, que é mais musical, né? Tá certo? Mas ele pode se apresentar no nosso programa. Muito bem. E às vezes o cara está com AVC e piora. Será que ele está tendo um novo AVC? Pode ser. Quem tem um pode ter o segundo, por isso você tem que intervir. Mas pode não ser. Então você pode ter lá, você teve um AVC e aí neurônios que não estavam sendo usados, mas que são neurônios reserva, assumiram o controle daquela função, então você recuperou um pouco o déficit. Só que esses neurônios foram feitos para funcionar, para jogar no gramado
do Camp Nou, contra o Asa de Arapiraca, passando a bola para o Messi, assim por diante, né? Agora, quando você tem, recebendo o salário em dia, sem o juiz atrapalhar, né? Quando você tem um distúrbio metabólico, aí você está jogando no gramado todo cheio de buraco, contra o Messi, com o juiz roubando, sem receber o salário. Então, você vai ter um desempenho pior. O distúrbio metabólico é uma causa de piora do desempenho dos neurônios que não estão acostumados a fazer aquela função, que estavam lá renegados a segundo plano e assumiram a função porque os titulares morreram. Então, a primeira opção num paciente que piora o déficit é distúrbio metabólico ou infecção. Aliás, muita coisa em neurologia, é epilético, teve crise epilética. Investigue se não está com infecção ou distúrbio metabólico, pode ser uma causa de descompensação de crises. Tá bom? Piorou o déficit, investiga se não tem coisa metabólica ou infecção, que deve ser uma causa possível de piora neurológica. Distúrbio metabólico, infecção. Nas primeiras 24 horas, o AVC carotídeo pode piorar por causa de efeito de massa das células que ficam inchadas. Nos AVCs vértebro-basilares, essa piora vai até 72 horas. Tá bom? É normal que tenha uma piora nas primeiras 24 horas no carotídeo ou nas primeiras 72 horas nos vértebro-basilares. Ou pode ser um novo AVC, né? Óbvio. Pode ser só por edema citotóxico e pode ter acontecido transformação hemorrágica. Aquela área morta volta a ser perfundida, o tecido é friável e o sangue extravasa e você tem um efeito de massa ali de novo, com transformação hemorrágica. Alguns AVCs muito extensos, né, fazem um efeito de massa muito grande, você tem desvio de linha média, compressão de estruturas do tronco, o paciente pode morrer. Né? Existe uma cirurgia salvadora chamada craniectomia descompressiva. Você tira a calota e o cérebro incha para fora, e aí alivia a pressão intracraniana. Só que você vai operar uma cirurgia que sangra muito, um paciente que acabou de ter um AVC. Né? Mas ele vai sobreviver, com muita sequela. Será que vale a pena operar? Alguém estudou isso. Pacientes abaixo de 65 anos foram estudados para craniectomia descompressiva. Aqui é a escala de incapacidade, escala modificada de Ramsay. Nessa escala, quanto mais déficits, mais pontos ele tem. Né? O 5 é muito déficit, o 6 morreu. Se você for ver quem foi operado, aumentou a proporção de pacientes com pouco déficit e diminuiu, obviamente, a proporção de pacientes que morreram. E não mudou o Ramsay 5. Tá bom? Aumentou o 2, 3 e 4, diminuiu a mortalidade e não aumentou significativamente a maior gravidade. Tá bom? Então, a craniectomia descompressiva é uma opção que não piora o prognóstico de paciente. Já vi paciente que teve AVC extenso, fez essa cirurgia e voltou andando no hospital anos depois porque estava com dor de cabeça. Depois, obviamente, isso vira gliose, o cérebro murcha. Ela não quis fazer cranioplastia, não quis pôr o crânio artificial para cobrir, ficou aquele fundo assim, e a pessoa chegou lá com o fundo, andando com a sua sequela, mas bem independente, veio andando, tá bom? É melhor isso do que estar morta, na opinião dela. No AVCH intraparenquimatoso, você pode ter AVCs pequenos, né? Vergonha da família, ou hematomas grandes que podem levar a hipertensão intracraniana e morte. Como é que é o tratamento? Então, você tem as medidas gerais, né? Que é oxigênio, não deixar com hiperglicemia, não aumentar a temperatura, e o tratamento da pressão arterial, que é, se tiver a sistólica entre 15 e 22, você tem que deixar o alvo em 140. Isso é a recomendação atual. Antigamente você baixava 25% na primeira hora, né? Hoje a resposta é essa, sistólica entre 15 e 22, o alvo é baixar para 140. E tratar as complicações. A hipertensão intracraniana você dá diurético osmótico, hiperventilação, pode sedar e dar relaxante muscular, tratamento cirúrgico e corticosteroide e
as crises convulsivas devem ser tratadas se forem apresentadas. Profilaticamente, você não deve agir nas crises convulsivas. Mesmo porque, vou voltar aqui. Volta, meu filho. Lesão dos núcleos da base não dá crise convulsiva. Só se pegar o lobo temporal. Aí pode dar. Mas aqui no núcleo da base não costuma dar. Tá bom? Para pegar a crise convulsiva tem que ter lesão do córtex. Esclerose múltipla não dá crise convulsiva. Só pega a substância branca, não pega a substância cinzenta. Para ter crise convulsiva tem que ter lesão de corpo celular do neurônio, que está no córtex. Então, o tratamento, a pressão é o mais importante e evitar as complicações. Cirurgia está indicada se for hemorragia supratentorial, né? O supratentorial é a tenda do cerebelo, que divide cerebelo e tronco, do diencéfalo e dos hemisférios cerebrais. Então, o diencéfalo, que é o tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo, e os hemisférios cerebrais são supratentorial. O tronco e o cerebelo são infratentorial. Hemorragia supratentorial, de preferência feita nas primeiras 8 horas, com hematoma até 50 ml. Como você calcula? 4/3 de PR ao cubo, né? Que não é assim que você calcula o volume da esfera. Glasgow entre 9 e 12, idade até 70 anos, e um hematoma que não tenha causado inundação ventricular. Essas são as indicações. Nunca vi perguntar isso em prova, isso é muito detalhe, mas só para vocês saberem, tá bom? E na hemorragia cerebelar, com um hematoma acima de 3 centímetros e o Glasgow abaixo de 13, é indicação de cirurgia. Também nunca vi perguntarem isso em prova. Muito específico, mas a gente sempre fala. Na hemorragia subaracnoide, o aneurisma roto deve ser clipado ou embolizado. Então, você pode fazer cirurgia aberta e clipar, ou você pode colocar um material para embolizar o aneurisma e não ter circulação sanguínea através dele. Você faz por arteriografia e ele é trombosa e o sangue passa por baixo dele sem sofrer interferência. Tá bom? Aqui um assunto caliente para a prova, são as complicações agudas da hemorragia subaracnoide. Então, a primeira complicação aguda é o ressangramento. Se você tiver uma hemorragia subaracnoide, a chance de você morrer é de 30%. Se você sobreviver, a chance de você ficar com sequela é de 50%. Se você ressangrar, a chance de você morrer é de 80%. Então, quanto mais cedo você fizer a intervenção, como é que você previne o sangramento de uma hemorragia subaracnoide? Você vai lá e clipa o aneurisma ou emboliza o aneurisma precocemente. Então, hemorragia subaracnoide, você fala, é a súbita ou pior da vida, faça tomo assim que possível. Se a tomo vier normal, não descarta, colha líquor. Se o líquor vier hemorrágico, faça uma arteriografia e chame a equipe de neurocirurgia para fazer a embolização ou clipagem. O risco de sangramento é maior nas primeiras 24 horas. Então, quanto mais cedo você fizer, melhor. Tá bom? E ele progride, ele persiste até o 14º dia, mas o pico é nas primeiras 24 horas. Então, quanto mais cedo você clipar o aneurisma, menor o risco do paciente morrer de uma doença que já tem uma alta mortalidade. A queda do sangue na hemorragia subaracnoide, nas cisternas da base, atrapalha a reabsorção do líquor. Então, você o líquor é renovado 6 vezes por dia, né? Imagina um tanque com a torneira pingando e o ralo com a mesma vazão, né? Se você entupir o ralo, a torneira continua pingando até o tanque transbordar. No sistema ventricular é isso que acontece. Você vai ter lá a hidrocefalia, encher de líquor, porque o sistema de reabsorção está com o sangue coagulado, atrapalhando. A hidrocefalia vai do 1º ao 7º dia, né? Você começa a ver o sinal precoce de hidrocefalia, é a dilatação do corno temporal dos ventrículos laterais. Você tem os ventrículos laterais, eles têm o corno frontal, o corno occipital e o corno lateral. O
corno lateral ele é bem fininho, parece um bigodinho de francês. Assim. Quando ele dilatar, você vê o bigode ficando grosso. Respeita o moço que ele tem bigode grosso. É o sinal precoce de hidrocefalia. Aí você chama o neurocirurgião, ele vai colocar uma válvula chamada derivação ventricular externa. Certo? Aí ele deixa essa válvula um tempo, depois a válvula tem uma torneirinha que você consegue fechar e deixar lá umas 6 horas fechado, depois você faz uma tomografia. Se a dilatação aumentar, é porque o paciente vai precisar de uma válvula definitiva. Se a dilatação não aumentar, dá para tirar a válvula depois de uns dias. Tá bom? Isso é sinal que o paciente reabsorveu aquele sangue. A partir de um certo momento, com o aumento da pressão intracraniana, o paciente evolui com rebaixamento da consciência. Né? O tratamento inicial é a derivação ventricular externa. Fecha a válvula, faz tomografia, se o ventrículo continuar dilatando, derivação ventricular interna, que é definitiva. A complicação mais temida é o vasoespasmo, que pode acontecer no pico lá por volta do 7º dia, mas você deixa o paciente 15 dias na UTI depois de uma hemorragia subaracnoide, mesmo que o aneurisma tenha sido clipado, você deixa 15 dias pelo medo de vasoespasmo, que é uma causa de morte encefálica muito comum. Se você for na captação de órgãos, o pessoal que faz transplante de órgãos, além de acidentes, eles vão ver muito paciente que teve hemorragia subaracnoide e evoluiu com vasoespasmo. Quando você tem uma hemorragia, você tem mecanismos químicos, proteínas que fazem estancar o sangramento, né? E você tem mecanismos físicos, você tem contração vascular para ir menos fluxo sanguíneo para aquele local, para a artéria ter menos perda de sangue. Por fora da artéria, ela está banhada por líquor, só que o líquor está com sangue. Então, tem receptor na parede externa da artéria, que percebe que tem sangue lá, e a artéria começa a contrair. Contrai aqui, contrai ali, contrai acolá. E aí, às vezes, a contração é tão vigorosa que você acaba tendo isquemia do parênquima que essa artéria irrigaria. Isquemia, perda da bomba de sódio e potássio, a célula morre, entra um monte de água com sódio na célula, a célula incha, 2 células incham mais, 1 milhão de células incham muito mais, e aquele lugar vira um edema, o outro lugar sofre a mesma coisa, mais edema, e aí começa a ter hipertensão intracraniana e o paciente morre. Morte encefálica. Tá bom? Você pode ter esse vasoespasmo sintomático e você pode ter o vasoespasmo assintomático, que só aparece na angiografia ou até no Doppler transcraniano. Então é bom, de bom tom, a cada 2, 3 dias fazer um Doppler transcraniano, que ele vê a velocidade de fluxo aumentada quando tem vasoespasmo. E o paciente tem ou rebaixamento ou sinal focal, porque ele tem um AVC isquêmico por causa do vasoespasmo. Aquela classificação de Fischer, se tem sangue ausente na toma, sangue nas cisternas menor que 1 milímetro, sangue nas cisternas maior do que 1 milímetro, ou hemorragia intraparenquimatosa ou ventricular, serve para prever o risco de vasoespasmo. O risco é maior no Fischer 3 e 4. Tratamento: bloqueador de cálcio, nimodipina, e a terapia dos 3 Hs, hipertensão, hiperventilação e hemodiluição. Então, tratamentos para prevenção do vasoespasmo devem ser administrados em todos os pacientes com HSA, mesmo que não tenham vasoespasmo. Tá bom? Paciente com HSA, mesmo que o aneurisma tenha sido clipado, 15 dias na UTI. Classificação de Fischer. Fischer 3 é que tem maior risco de vasoespasmo, que é essa aqui. Todas as cisternas cheias de sangue para avisar para as artérias que elas têm que contrair, porque acham que está sangrando. Não adianta fazer uma cirurgia para lavar o líquor, isso é praticamente inviável. E risco de infecção gigante, né? Não é que nem barriga. Bom, como é que é o prognóstico do AVCH intraparenquimatoso? Então, existe uma classificação que chama ICH, Intracerebral Hemorrhage, que leva em conta o Glasgow, o volume do hematoma, a presença de hemorragia intraventricular, se a hemorragia é infratentorial e a idade. E aí, de acordo com a pontuação, ele estabelece a mortalidade.
eu vi um paciente de 85 anos com ICH de 4. Aí a família perguntou, não vai operar? Falei, o risco dele sobreviver é de 3%. Não vale a pena. Aí a família chamou o neurocirurgião falou, não, tem que operar. Foi lá, operou, morreu. Pagou particular para o neurocirurgião operar. Se fosse ICH de 2, até de 3, você indicaria a cirurgia. Mas 4, 97% de mortalidade. Tá bom? Score de prognóstico. Na hemorragia subaracnoide existe um score prognóstico que é o Hunt-Hess. O Hunt-Hess é basicamente o quadro clínico. Quanto mais grave o paciente chega na emergência, maior o risco dele morrer. Se ele chegar com cefaleia leve ou rigidez de nuca, a mortalidade é 1,4. Se ele chegar em coma, a mortalidade é 77%. Então, quanto mais grave ele chega, maior o risco dele morrer. Bom, não se baseia em exames, só no quadro clínico. Um homem de 75 anos, tabagista, hipertenso e diabético, há um dia tem um episódio de perda súbita da força muscular nos membros superior e inferior direitos, com duração de aproximadamente 30 minutos, desaparecendo de modo completo, sem sequelas. Qual a alternativa correta? O diagnóstico é de ataque isquêmico cerebral transitório, decorrente de placas de ateroma na artéria carótida comum direita. Geralmente a gente tem alteração pela artéria carótida interna, não pela artéria carótida comum, né? Deve-se iniciar o uso de anticoagulante e estatinas e orientar o abandono do tabagismo e o controle rigoroso da hipertensão arterial e do diabetes mellitus. Quando é que a gente usa anticoagulante? Mecanismo cardioembólico de fonte de alto risco. Então, fibrilação atrial, fontes de acinesia, prótese valvar mecânica, ou AIT, que está crescendo, piorando cada vez mais, ou na trombose da artéria basilar, ou no AVC em progressão. Ele não tem nenhuma dessas situações. Como avaliação inicial, deve-se realizar a arteriografia das carótidas para identificar as lesões ateromatosas. Então, a gente não faz arteriografia de rotina, a gente faz primeiro um Doppler ou uma angiorressonância, exames não invasivos. E caso haja estenose da carótida interna acima de 70%, está indicada ainda arterectomia ou angioplastia. Se for do lado, faltou a informação, se for do lado sintomático. Essa é a menos pior, né? Faltou essa informação do lado sintomático. Então, ele teve um AIT, durou 30 minutos, desapareceu sem sequelas. Então, se for do lado sintomático justificando, ou seja, a carótida interna esquerda, que justificaria o déficit à direita, aí está indicada ainda arterectomia ou angioplastia. A alternativa correta é a alternativa D, de déficit. Paciente de 65 anos, pesando 120 quilos, sou um gordinho gostoso. Bom, foi avaliado no serviço de emergência por neurologista 60 minutos após o início de hemiparesia direita, com afasia súbita e fibrilação atrial. Tem AVC? É súbito. Onde é a artéria acometida? Hemiparesia direita com afasia. Artéria cerebral média esquerda. Tem fibrilação atrial? Qual é o mecanismo do AVC? Se for AVC, né? Cardioembólico. Na avaliação tomográfica, foram detectados sinais sutis de apagamento dos sulcos corticais no hemisfério esquerdo, menor do que 1/3 do território da artéria cerebral média. Não falei que perguntam isso? Não estou mentindo. Foi indicada a trombólise EV com RTPA com 90 minutos e NIAID de 15. Lembra, NIAID de 4 até 25, a gente pode trombolizar. 15 minutos após o início do trombolítico, ele foi reavaliado e o NIAID encontrava-se em 10. Curou, hein? Mas você não falou que a garantia do produto era melhorar após 30 dias, 30%? Eu falei. Essa é a garantia do produto. Então, será que foi um AIT? Qual a conduta? Suspende da AS? Prossegue a administração do trombolítico? Suspende e indica heparina? Suspende e indica AS clopidogrel ou suspende e indica clopidogrel? E essa questão é difícil, essa questão não é fácil.
Essa questão vale mais dinheiro. Essa aqui é R$1 milhão. Já certo? Alguém se arrisca dos presenciais, dos que estão online, não vou conseguir responder, ver a resposta agora. Valendo um perfume Jequiti. Por falar em Jequiti, Congresso Paulista de Neurologia, em 20 de junho, no Hotel Jequitimar, estão convidados, pagando R$560 a inscrição. Porque nessa época do ano, o hotel na praia não vende, né? Aí eles botam congresso, né? Excelente, né? Congresso na praia no frio, só neurologista mesmo. Tudo bem. Se fosse cirurgião plástico, não seria lá, né? É o povo mais esperto. Será que ele ter melhorado do NIH de 15 para 10 significa que ele foi um AIT? Lembra, a gente não tromboliza se o NIH estiver abaixo de 4. Se está com 10, ainda não está com 4. Vamos trombolizar. Mas será que é um AIT? Porque deu 60 minutos, vai ter até 24 horas. O que é que fala contra ser AIT? Primeiro é não ter melhorado completamente. O que mais? Tem uma coisa que é certeza que não é AIT. Tem lesão na tomografia. Se tem lesão na tomografia, é porque tem neurônio que morreu, certo? Portanto, tem lesão na tomografia, é um AVC. E se é AVC, o tratamento com NIH acima de 4 é continuar dando trombolítico. Que bom que melhorou. Está fazendo efeito na hora. Não era obrigatório, né? Mas ninguém vai reclamar do cara estar melhorando, tá certo? Também não sou tão chato assim. Quase isso, mas não sou. Então, o tratamento é prosseguir a administração do trombolítico. Alternativa B, de beijinho no ombro. Paciente do sexo masculino com 2 horas de evolução de hemiparesia direita, associado à afasia de expressão previamente. Está vendo? Não cai negligência, só cai afasia e hemiparesia direita. Os caras não gostam de hemiparesia esquerda, é tudo PSDB. Os caras de esquerda é meio negligenciado, né? Essa foi fraca, essa eu perdi o emprego. E essa, todas as curtidas que eu tinha ganho, eu perdi agora. Tá bom, tá certo. Vamos lá, sério. 2 horas de evolução de hemiparesia direita, com afasia de expressão, previamente hipertenso, usando enalapril 10 por dia, e hidroclorotiazida 25 ao dia. Não tem dislipidemia nem diabetes. No exame, PA 160 por 98, força grau 4 menos à direita e disfasia de expressão, ou afasia. Sempre cai a afasia. No começo ele bota afasia, depois ele bota disfasia, não sabe o que é da vida, né? Assinale a alternativa que contém a correta conduta a ser tomada. Iniciar beta-bloqueador intravenoso com o objetivo de manter a PA abaixo de 140 por 90, mesmo se a saturação de oxigênio adequada, deve ser suplementado oxigênio sob catéter nasal a 4 litros por minuto. A terapia específica para acidente vascular encefálico isquêmico deve ser iniciada mesmo antes do exame de neuroimagem. A ausência de sangramento intracraniano deve ser considerada trombólise com RTPA. E agentes neuroprotetores devem ser iniciados precocemente, preferencialmente nas primeiras 6 horas. Então, ele tem um déficit súbito, provavelmente, com 2 horas de evolução, né? Tem o NIH dele, tem mais de 18 anos, talvez, provavelmente. O NIH dele vai dar maior que 4 e menos do que 25, e a pressão está abaixo de 185 por 110, não tem tomografia. Você vai tratar a pressão? Não, a não ser que seja AVC hemorrágico. Aí você trata a pressão. Não sabemos se é. Mesmo se a saturação de oxigênio estiver adequada, você vai dar oxigênio sob catete? Não. E 4 litros por minuto o catéter é uma mula, né? O catéter, depois de 2 litros, não adianta aumentar mais, né? Terapia específica para AVC encefálico deve ser iniciada mesmo antes do exame de imagem. Quem colocar essa aqui, por favor, corte os pulsos. Por gentileza, não pode fazer trombólise. Ah, mas eu estou no meio do mato, tenho trombolítico e não tenho tomo.
E aí o que eu vou fazer? Não faça. Primum non nocere. Você está proibido. O critério de inclusão exige que obrigatoriamente você tenha tomografia descartando hemorragia. Tem que ter. Na ausência de sangramento intracraniano, deve ser considerada a trombólise com RTPA. Excelente. E agentes neuroprotetores devem ser iniciados precocemente, preferencialmente nas primeiras 3 horas. Eu falei de algum agente neuroprotetor? Você vai dar castanha da Índia, sei lá, reza. Não tem nenhum agente neuroprotetor comprovado com ação durante o AVC agudo, tá bom? Por enquanto. Gostaria que tivesse, não tem. Não existe ainda. Alternativa correta, alternativa D, de déficit. Santa Casa. Mulher de 55 anos, previamente rígida, apresentou crise convulsiva há 20 minutos, presenciada por familiares. Na admissão, ela apresentava-se inconsciente, respirando espontaneamente, com roncos e cialorreia. Pressão 240 por 150. Hemiparesia direita grau 2, com sinal de Babinski do mesmo lado. Sabe o que é sinal de Babinski, né? Estímulo da planta do pé, o hálux estende. Sem rigidez nucal e pupilas anisocóricas, esquerda maior que direita, com desvio da cabeça e do olhar para a esquerda. Glicemia capilar de 160, ritmo sinusal euelétrico e a tomografia de crânio sem evidência de hemorragia ou hipodensidade cerebral. A conduta correta neste momento é reduzir a pressão sistólica para baixo de 185 e a diastólica para baixo de 110 e, se estiver dentro da janela terapêutica, iniciar o tratamento trombolítico. Reduzir a sistólica para baixo de 185 e a diastólica de 110 e introduzir antiagregante plaquetário. Iniciar trombolítico imediatamente, paralelamente ao uso de hipotensores parenterais, até atingir a pressão arterial média de 130. Iniciar heparina endovenosa com controle do tempo de tromboplastina parcial ativado até atingir dose plena. Usar trombolítico desde que os níveis pressóricos estejam controlados e a área de infarto seja menor ou igual a 2/3 do território da cerebral média através da ressonância magnética com técnicas de difusão e perfusão. Olha aí, ó, falando de novo. Eu acho um absurdo, mas pergunto em prova. E aí? Então, a mulher que teve um AVC, e teve uma crise convulsiva, teve os dois, o que ela teve? Será que não é uma paralisia de Todd? Como é que eu sei? Eu sei se é paralisia de Todd ou não pelo desvio do olhar conjugado. Tá bom? Então, como funciona? Entra a luz no seu olho, aí a luz vai até o lobo occipital, daquele lado estimula uma região chamada campo visual frontal, frontal eye field. O frontal eye field de um lado faz o olho desviar para o outro lado. Então, quando você tem crise convulsiva, você hiperestimula o campo visual frontal e os olhos desviam para o lado contrário. Quando você tem AVC, o frontal eye field morre e aí o outro lado ganha a briga e desvia para o mesmo lado da lesão. A pupila, o desvio do olhar está desviado para a esquerda. E a hemiparesia é direita, ou seja, a lesão está à esquerda. Então, desvia para o mesmo lado da lesão. Ou seja, é um AVC, não é uma crise convulsiva. Tá bom? Além disso, tem pupila anisocórica. Crise convulsiva não costuma dar anisocoria, tá? Pode ter tido lesão no tronco. E ela está em coma. Quanto vai dar o NIH dela? 1, 2, 3, PIN. 5, 6, 7, PIN. 9, 10, 11, PIN. 1 milhão, 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, vai dar 1 trilhão, né? O NIH dela está em coma, tá certo? Vai fazer aquele exame neurológico, vai até 40, vai dar 40 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Vai dar muito. Então, só pelo NIH é contraindicada a trombólise. Você não vai fazer trombólise. E aí, o que você faz com essa pressão? Abaixo, não vai fazer trombólise, tem que ficar abaixo de 22 por 12. Tem 22 por 12 aí?
Não, tem 185 por 110. Então, não é, tudo que tiver trombolítico, você tira. Trombolítico na A não é, trombolítico na C não é. Heparina você não vai dar com esta pressão, pelo amor de Deus, vai sangrar, não é. E o E também tem trombolítico, não é. Sobra B, que é a menos pior, abaixo de 185 por 110. E dá antiagregante, que é a profilaxia secundária. Então, a menos pior é a B, tá bom? B de... Só tudo B, né? No, questão de neuro, bota B, que acerta a maioria, né? Rio. E essa foi fraca, né? Tá certo? E se você achava que essa era difícil, é que você não viu essa. Hospital das Clínicas da USP. Um homem de 60... Tem alguém aqui que é do Hospital das Clínicas? Não? Tá bom. E da Escola Paulista? É? Também. Somos nós. Que turma você é? Nossa, já está 7. Eu sou da 66, estou velho pra caramba. Né? E da Santa Casa? Santa Casa não quero saber, queria saber só se tinha alguém da Escola Paulista. Pra lá. Brincadeira, viu, pessoal da Santa Casa que está aí, que está assistindo. Um abraço para Santa Casa. Tamo junto aí na dificuldade. Um homem de 65 anos dá entrada no pronto-socorro com um quadro súbito de tontura e desequilíbrio às 6 horas. Ao exame clínico, a pressão 140 por 100 e a ausculta cardíaca normal. A avaliação neurológica mostrou ataxia axial e quadro apendicular à esquerda, nistagmo multidirecional e paresia de reto medial à esquerda. Tomografia de crânio normal. Evoluiu após 1 hora com rebaixamento da consciência e bobbing, além de postura em descerebração e sinal de Babinski, bilateral. Tem antecedente de insuficiência arterial crônica em perna esquerda e diabetes. Conduta imediata, trombólise com RTPA, pois se trata de AVC agudo, com menos de 12 horas de evolução. Corticoides e manitol, em decorrência do desenvolvimento de hipertensão intracraniana. Medidas gerais de suporte, considerando a hipótese de transformação hemorrágica. Repetir a tomo, considerando a hipótese de edema citotóxico, ou heparinização plena, considerando a hipótese de AVC isquêmico em progressão. Então, ele tem 6 horas de início de quadro neurológico súbito, certo? Ah, você falou que tontura isoladamente não era AVC, ou não era IT, mas não é só tontura. Tem tontura e desequilíbrio e ele tem ataxia axial e apendicular. É lesão de que segmento? Carotídeo ou vértebro basilar? Se pega ataxia apendicular e axial, com nistagmo e paresia de nervo craniano, pega tronco e cerebelo. Então, é sistema vértebro-basilar. Então, temos aqui um AVC de sistema vértebro-basilar, de circulação posterior. Certo? Se já é difícil de circulação anterior, imagine da circulação posterior. Ele estava tendo esse sintoma e a tomografia era normal. AVC de tronco é difícil ver na tomografia, mesmo depois de boas horas, viu? Depois de 1 hora, ele evoluiu com rebaixamento da consciência e bobbing. O que é bobbing? Bobbing é um movimento conjugado dos olhos, e o olho fica nessa posição, e aí ele bate como se fosse uma bolinha pingando e voltando. Bate rápido, volta devagar. Bate rápido, volta devagar. Bobbing significa lesão na ponte. Ponte, mesencéfalo, ponte, bulbo. Bobbing, lesão na ponte. E teve descerebração, lesão na ponte. Sinal de Babinski, de qualquer lugar da via motora até a medula do neurônio motor superior, pode dar sinal de Babinski. E ele é arteriopata. Você vai dar trombólise para ele com 6 horas de evolução? Não. Passou de 6 horas, não dá mais. Tem hipertensão intracraniana? O que é que justifica um rebaixamento da consciência num paciente com AVC de tronco? Vocês vão ter aula de coma, e no coma existem causas. Você tem uma lesão extensa do córtex, causa supratentorial, ou lesão restrita no tronco entre o mesencéfalo e a ponte na formação reticular ativadora ascendente, que manda estímulos para o córtex para você ficar acordado. Se você tiver lesão entre o mesencéfalo e a ponte, você vai ter rebaixamento da consciência por acometimento da formação reticular ativadora ascendente. Tá bom? Lesão pequena dando coma.
E a causa mais comum de coma são as causas tóxico-metabólico-infecciosas. Não é um problema no motor, é um problema na gasolina. Essa é a causa mais comum de coma. Situações tóxico-metabólico-infecciosas. Então, ele pode ter evoluído para rebaixamento da consciência porque teve uma nova lesão no tronco, certo? Não deve ter sido transformação hemorrágica. A transformação hemorrágica no tronco é muito raro. E aí, edema citotóxico, lesão de tronco não vai aparecer na tomografia, ainda mais agudamente. E você hepariniza, quer dizer, ele teve um AVC de tronco, agora ele tem mais um sintoma de AVC de tronco. Então, AVC em progressão. Anticoagulação é indicada em AVC em progressão? Sim. AVC em progressão, aí tem crescendo, trombose da artéria basilar e os AVCs cardioembólicos com fonte de alto risco. Eu escolhi as questões mais difíceis para discutir na aula. As outras questões são baba, tá bom? Só pus as questões mais difíceis porque fica mais legal, né? Certo? Então, a alternativa correta é de espasmo. Espero que tenha sido útil aos senhores. Encerramos o assunto AVC e aí aguardo-os para a próxima aula, quem sobreviver. Obrigado.